Paz do Senhor, Paz do gente. Senhor, irmãos. Então, nós voltamos aqui, falamos uma palavra e vamos dar continuidade, porque a gente já quer começar a leitura da palavra no livro de Gênesis 1, conforme nós havíamos falado para vocês. Nós vamos começar agora o estudo da palavra de Deus a partir do primeiro versículo da Bíblia, que é Gênesis 1. E nós pretendemos fazer isso até o final, né? Vamos tentando nos esforçar para a gente chegar a trazer aqui uma mensagem, um conhecimento. E vocês, se tiverem algum conhecimento, alguma coisa que vocês acham que não esteja dentro dos conformes aí, ou que vocês não concordem, vocês podem deixar um comentário, gente, por favor. Tá? A gente quer interagir. Só enriquece, né? Só enriquece. A gente quer interagir com vocês e a gente precisa, assim, desse contato, né? E Gênesis 1, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então, a gente está lendo esse início aqui para a gente comentar um pouco, primeiramente, sobre essa parte. Sim. Né? Então, eu vou deixar o Gabriel falar um pouco e depois eu falo um pouco. Pode falar, Gabriel. Só se enquadra aqui para eles acho que é a parte mais conhecida da Bíblia, né? Que criou Deus os céus e a terra. Isso aqui é uma profundidade muito grande e a gente tem que ter até a gente fica meio cabreiro de falar muito sobre a profundidade disso aqui, porque muita gente não está preparada para entender, né? Porque tem coisas que Deus revela para alguns e tem coisas que Deus revela para outros e alguns não podem ser revelados, né? Aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Algumas pessoas ainda estão tomando leite como alimento, outros já estão comendo comida sólida. Sim. Então cada um no tempo de cada um. Pode falar. E aqui diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente estava vendo um vídeo de um professor de hebraico. Professor de hebraico, que ele estava mostrando como era na Torá, como estava escrito isso aqui. Aí ele falou lá, né, o Bereshit. Ele explicando, né? Aí ele falou, esse B, Reshit, se eu não me engano, é o princípio, né? E ele falou que B é uma preposição, que significa de estar em algum lugar, né? E depois ele falou mais sobre algumas coisas, e ele disse que no hebraico mesmo dá para interpretar como nos princípios, né? Ou num dos princípios. Então, é uma coisa mais profunda ainda, que geraria um estudo maior, né? Porque, para vocês verem como a palavra de Deus é profunda, a gente nunca vai chegar no fundo. Nunca vai chegar no nível, né, que a gente... Não tem como. Só quando a gente chegar na glória. Aí na glória a gente vai ser tudo revelado. Eu até anotei tentando achar aqui, mas nem lembro mais onde eu anotei isso que ele falou. Mas pode continuar, Gabriel. É igual uma coisa que eu vi uma vez sobre um cientista falando sobre a dimensão, né? Dimensão 2D, 4D, 3D. Ele falando que um quadrado 2D, ele não consegue ver a profundidade, né? Ele não consegue olhar para cima, porque para ele é só aquilo ali, 2D. Né? Agora o 3D, ele consegue. Se um 3D chegar assim, no mundo plano, o quadrado só vai conseguir enxergar a parte que está encostando no mundo plano, ele não vai ver a altura, né? Então a mesma coisa, eu acho que é por esse caminho aí que se encontra a verdade dos céus. A gente não tem capacidade de entender que nós somos 3D e os céus é 4D. Exatamente. Entendeu? Então, aqui, eu fui vir até um pouquinho no contexto, mas perdoe, gente. Aqui, Jesus diz que, Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? As águas, a gente pensa como se fosse a terra antes de tudo mesmo, sabe? Só tinha água, não tinha uma forma, não tinha algo que a gente fosse olhar e achar bonito, era só algo sem nada, né? Mas o Espírito de Deus se movia, ou seja, ele estava ali para criar, para poder... É muito profundo, eu nem sei muito como funciona, mas é assim, a Terra era
sem forma e vazio, Deus chegou lá e colocou tudo, né? Disse, haja luz, haja luz e houve luz. A primeira coisa que Deus fez é a luz. Engraçado que aqui fala haja luz, mas que luz é essa, né? Se os luminares foram criados depois. Exatamente. Que onde luz veio é essa essa? É aí que entram profundidades. E, na verdade, quando o Gabriel fala da água ali, me vem muito isso. A gente se aprofundar, a gente mergulhar e entrar no profundo da palavra. Porque o capítulo de Gênesis, principalmente esse início aí que fala da criação, ele mescla um pouco de criação espiritual e criação física. E assim, o que a gente chama de terra, a terra era sem forma e vazia, mas na verdade, como Deus criou os luminares, ele criou também o universo ali naquele momento. Então, não é a terra, a gente imagina onde como a se gente fosse o mora. universo. A gente pensa assim, terra, não, ali era a terra no todo, a galáxia, as galáxias, todos os planetas, né? Nós somos muito, 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 muito limitados. Nós somos limitados para entender isso, essa palavra. Por isso que eu fui buscar, e até trouxe para eles, um conhecimento da exegese hebraica, né? Que era do original do hebraico. E isso aí que o Gabriel está falando, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, as letras elas são números, né? Então, a tradução de Almeida, Corrigida e Fiel, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, no hebraico, eu não sei pronunciar muito bem ainda, estou aprendendo, é Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet Haret. E eu não sei muito bem, mas no hebraico, esse professor explicou algumas palavras só. Bereshit, ele disse que esse é uma preposição usada para casos não específicos. Preposição B. Logo, a tradução de Bereshit significa em um princípio ou em um dos começos. Então, ele diz que não é no princípio, é em um dos princípios. Então, já amplia. Agora que eu percebi, eu estava pensando aqui, e que aqui no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas depois que fala que Deus criou os céus, aqui chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã. Exatamente. Ou seja, Isso que você entende. Não é uma redundância. Exatamente. Isso que ele está vendo aí é o que eu estou falando. Os céus que Deus criou antes não é o céu que a gente olha. É os céus dos céus. É os céus onde ele está, onde tem a Nova Jerusalém, onde nós vamos. Então é muito tremendo isso, onde ficam os anjos. Então, essa palavra, ela é tipo assim, Deus simplificou a criação toda dele apenas para dar um entendimento pra gente, mas ele não foi na profunda. Eu fico assim doido pra quando eu chegar lá. A primeira coisa que eu vou perguntar é isso. Como é que aconteceu isso tudo de criação? Como que aconteceu? Meu Deus do céu, muito Chegava pra perguntar: existe aliens? Existe alguma outra vida o senhor fez? A gente acha que não, né? Deus pode todas as coisas, a gente não tem que ficar pensando nessa parte, né? Porque se a gente entrar de pensar em tudo que Deus pode criar, ele pode criar qualquer coisa, gente. Então, Bereshit bara. Então, bara significa o verbo criar, que só pode ser relacionado a Deus, porque só ele pode criar, só Deus cria. Então, bara do original é criar. Elohim et Hashamayim. Por isso criou Deus os céus e a terra, que significa Hashamayim. Então, ali ele estava falando sobre isso, né? Sobre a diferença que é no hebraico, né? Que no hebraico está até escrito aqui. Gente, não repara minha letra. De trás para frente, tá? Então, o original do hebraico. Eu anotei porque eu achei muito interessante essa exegese hebraica, que nos dá uma dimensão maior. E ali em Gênesis já dá uma dimensão maior, né, Gabriel? Sim. Quando a gente lê, a gente sempre fica, peraí, mas Deus criou
Ué, mas Deus fez o homem e a mulher, mas agora Deus fez o homem, agora Deus céu fez a de novo. mulher. Mas a gente Ué, acha, mas- muita gente acha que é uma coisa que duplicaram a tradução, não. mas é algo profundo. isso aqui. É uma profundidade espiritual, porque a Bíblia, a interpretação da Bíblia, como eu já falei aqui, né? Ela é literal, que é a história, né? Ela é espiritual, porque ela mostra também coisas espirituais que nem todos estão capacitados ainda para se alimentar. E ela fala com a gente como se fosse um consolo, um conforto. Ela nos conforta, nos consola, é a palavra viva de Deus. Então, tremendo. Vai, Gabriel, fala agora um pouco sobre essa parte aí. Vou ler agora o resto. Isso. Lê de novo, começa de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Então não tinha criado ainda os luminares, né? É algo profundo isso aqui. Eu fico muito batendo nessa tecla, porque Deus chamou o dia antes de criar o sol, e antes de criar a lua, ele já chamava a noite. Então isso aqui existia antes mesmo do sol e da lua existirem, né? Então é uma coisa... Tem muito profunda. que se entender aí ainda. Eu acho que a luz que ele está dizendo, os luminares foram feitos para a Terra. Esses luminares que fala aí foi feito para a Terra. Mas e se houvesse outros luminares antes no espaço? E se Deus tinha feito um outro luminar antes, mas aquele luminar não era bom, não tinha como tinha como alguma criatura viver, né, com aquele luminar. Aí ele trocou aquele luminar pelo sol. Coisa profunda, a gente não a sabe, gente né? não entende bem do que está sendo dito, mas eu Pode ter acredito acontecido que muitas seja... coisas. Eu assim. acredito que está falando ali muito também da Luz de Jerusalém Celestial, A luz de sabe? Deus, a luz do Senhor, né? Eu acho que deve ser isso. Vamos Mas tentar entender no nosso ponto de vista mesmo limitado. Aí Deus disse, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Ou seja, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Ou seja, rios, oceanos, mares. E aí a terra também, terra, né? Terra, aquela terra... E aqui até... E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Chamou Deus a expansão dos céus. A expansão é que eu quero céu. chegar na parte aqui. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E isso, a gente lê em coisas de histórias, a gente lê sobre a Pangeia, que foi que era, a terra toda era uma coisa só, né? Era uma parte de terra só. Que os estudiosos, tanto que se você juntar todas as partes dos continentes, faz uma coisa só. Então eu fico imaginando quando Deus diz assim, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, ou seja, num lugar só, não era separado. Num lugar e apareça a porção seca, ou seja, a porção, não é várias porções secas, não é várias porções, era uma coisa só. Então isso só afirma o que a ciência já descobriu sobre expansão, sobre a Pangeia, que era quando só tinha uma coisa só, era um continente, né? É muito interessante. Tá vendo como é que é bom a gente conversar com pessoas inteligentes? Eu não sabia dessa parte. Isso aqui eu penso, toda vez que eu leio essa parte aqui eu penso nisso, porque... Viu, gente? O estudo dá pra você fazer isso. Você estuda a ciência, que a ciência não é ignorância. Deus deu sabedoria ao homem, a gente tem que ter sabedoria para poder entender a ciência e também o que é de Deus, é espiritual. Se não me engano, em Provérbios, o Eclesiastes que diz que Deus com inteligência e sabedoria fundou o mundo, né? Com ciência, com sabedoria ele fundou os céus. Ou seja, Deus usa também esses mecanismos. Deus fez a chuva, mas a chuva acontece daquela forma ali. Exato. Que a ciência explica, do vapor subir. Isso tudo é coisa linda de Deus, gente. A explicação científica não anula o que a palavra de Deus diz de forma nenhuma. Se você for inteligente... A não ser Big Bang, isso aí vocês podem... Essa parte aí é meio... Eu não sei, porque eu até acredito assim, possa ter havido até uma explosão da parte de Deus na hora que ele estava criando. Olha, mas assim, gente... E se o planeta, antes era um planeta redondo, normal, assim, mais um planeta vazio, aí aconteceu uma coisa no planeta que deformou o planeta, aí Deus chegou, deixou o planeta de novo, normal, aí criou a vida lá, criou plantação, tudo naquele planeta lá que tinha sido destruído,
todo deformado. Botou os dinossauros, Botou os depois dinossauros que depois explodiu foram- pra poder... Que depois foram extintos pelos capetas. É que a gente acha, a gente Na fala nossa que é como se concepção. quando o Miguel jogou, né, que Arcanjo Miguel. Não. jogou o diabo lá de cima, Os anjos Jesus caíram. até fala, eu vi o Satanás caindo como um raio dos céus. Né? É, Então aquilo ali, a gente pensa como se esse meteoro que destruiu os dinossauros fosse Os o anjos diabo e caídos. suas legiões, né? é Seus porque eles são demônios. gigantescos, tá, gente? Eles não são pequenos. Mas é claro que isso não é provado, a gente faz Claro, suposições na Bíblia. conjectura, tá, gente. Nós Conjectura. temos esse direito de conjecturar. Aquilo que não está evidente, a gente pode conjecturar. Isso muda com a fé de cuidado, ninguém, né? para não tirar nada, nenhum ar, nenhum tiro da palavra de Deus, tá? A gente tem que pensar assim, Sabedoria. aonde, se a gente tá, o que a gente está pensando fere a Bíblia em algum Exato. aspecto, se Isso, ferir, você Gabriel. sai. Exatamente. Mas, por exemplo, isso não fere, porque a gente achar que foi o diabo que destruiu os dinossauros não fere nada na Não, Bíblia. Não de tem jeito nada dizendo ao nenhum. contrário na Bíblia que se a gente ler a gente vai ter que rasgar. Exatamente. Sabe? E a gente também não pode saber exatamente o momento que isso aconteceu. Quanto tempo antes de Deus criar o homem, o diabo foi lançado na terra? Foi antes? separações. Foi depois? Depois não pode ter sido, porque se ele caiu como um raio na terra, É. se não for no mundo espiritual, se for uma coisa física, ele teria destruído a raça humana toda. Eu acredito que foi Possivelmente ele antes. destruiu os dinossauros, sim. Sim. E depois como houve a raio. criação. E detalhe, quando Deus criou o homem, ele criou um jardim. E ali ele criou o homem. E a terra ainda não tinha dado chuva. A terra fora do jardim ainda não tinha chovido. Subiu um vapor da terra. Então, na verdade, Deus ainda ali na terra, possivelmente ainda não tinha sido criado. Pode ter um lapso de tempo entre uma coisa e outra que a gente não com tem certeza. entendido. Né? Tem gente que fala assim, não, mas a Bíblia diz as E pessoas são... aqui a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 Como anos 1000 e 1000 anos. anos como um dia. Então aqui quando diz no primeiro dia, não foi exatamente 24 horas. Pode Porque ter a gente sido pensa nisso. 1000 Assim, anos. pode ter sido 24 Pode ter horas e pode ter sido. sido 1000 anos, Não, Deus 40 fez, milhões de anos. Deus fez em uma semana, né? E depois no sétimo dia descansou. Acho que deve ter... Tem alguma coisa aí que depois a gente vai entender quando chegar nessa parte. Vamos ler Mas agora. vamos lá, vamos continuar. E chamou Deus a expansão aos céus e foi tarde de manhã, o dia segundo. Deus separou a água que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então, como a expansão é céus, então tem águas que estão em cima e águas que estão embaixo da expansão. É mais Tanto profundo tem que ainda. cair a chuva, Me vem gente. na mente aqui que eu acho. mas a Não, eu ciência acho que não explica a chuva. passou assim 1000 anos Deus fazendo, nem uma semana. Eu acho que foi mesmo 7 dias dele fazendo, porque Adão morreu com quantos anos foi? 1000 e poucos. 1000 e poucos, né? Não. Não, morreu não. Foi Quase 900. 800 e pouco, 900 e pouco, não 900. lembro É, por também, aí. gente. Exatamente. Depois a gente vai quase ver, 900. depois a gente vai ver essa parte. Aí, se tivesse passado 1000 anos desde ter aquele negócio, Adão teria 1000 anos. Ou já teria morrido antes de acabar. Mas a gente está falando de antes da criação do homem, né? Não, Depois, ele está falando de antes da criação do homem e também... Mas E a também- terra não foi feita depois. A terra não foi feita com o jardim? O jardim, Não, aqui tá o jardim falando, foi aqui feito. Deus fala fez o primeiro, jardim né? primeiro, depois ele cria o homem e põe no jardim. Depois- Vamos prestar atenção, vamos lá. continuar aqui. Então. Vamos lá. Chamou Deus a porção seca terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. Ou seja, a porção seca. A porção, não é várias porções secas. Tremendo. E ao ajuntamento das águas chamou mares e viu Deus que era bom. Detalhe, a gente tava vendo um dia desse, né? Depois eu vou ver se eu acho o link para botar aí na descrição. Falando que a gente viu, né, Miguel, que a terra, que os mares não eram de água salgada. De água Lembra? doce. Eram de água doce. Aí, por isso que depois as pessoas falam assim, então como é que aconteceu da água, não misturou a água salgada e tudo ficou salgado? Não, na criação, a água, vulcões e os as mares ainda cinzas. não eram Os salgados. vulcões e assim. Isso é científico, tá, gente? A ciência que explicou isso, e aí eu entendi essa palavra. Os vulcões e as cinzas foram caindo no mar e fazendo sal com acho que alguma coisa de calor e água faz Fez sal. uma... Eu sei que eu já li sobre isso. Fez uma... Como é que se diz? Uma reação química e Que o produto da reação química é o bicarbonato.
que é o da água. Se não me engano, bicarbonato, que é o sal da água. Então, depois nós vamos ver se a gente acha o link para mandar para vocês verem também esse vídeo, E para claro que complementar pode- o entendimento de vocês. Claro que pode ter sido Deus que fez, porque Claro. assim, imagina, se o homem tivesse o mar inteiro para beber água, ele não ia precisar de Deus para poder ter a água, né? A gente E não é só sabe. isso também, tudo tem um propósito. O sal é um produto para nosso alimento, né? É. E é necessário alimentar essa população toda. O sal, ele é um tempero, né? Então, tem Imagina muita comer outra tudo sem coisa. sal. Mas assim, no início, realmente, não tinha sal. Tanto que as águas foram divididas Tudo aí. assim, devia ser um doce mesmo, você sentia açúcar na água Oh, de tão meu bom. Deus, porque vai ser bom demais. Acabou de ser criado, imagina. Límpida. Ai, gente, pessoa transparente. Nossa. E apareceu a porção seca, e assim foi. E chamou a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mais, e Deus que era bom. Mais alto um pouquinho. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruta segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gente, só um entendimento aqui. Deus olha para o céu e ele diz, haja luz, né? Digamos que seja o céu dos céus. Ele diga, haja luz. E aí ele faz a luz. E ele faz separação entre a luz e as trevas. Depois ele diz, depois que ele diz haja luz, ele faz a divisão da expansão, né, do céu e da terra e das águas. E aí quando ele vai criar a relva, né, ele vai criar as plantas, a relva, ele diz para a terra assim, terra, produza você a erva verde. Ele dá uma ordem para a terra e a terra obedece. E Deus produz. dá ordem e capacita. Ele dá ordem e ela vai e produz. Faz. Gente, tremenda essa palavra. Olha só que coisa mais linda. E aí a terra vai e produz erva que dá semente, árvore frutífera que dá fruto, segundo a sua espécie. Cuja semente está nele. Cuja semente já está nela. Ou seja, ele já cria algo que possa se dar continuidade. Porque Deus pode criar o que ele quiser, como ele criou aquela árvore para cobrir Jonas. Mas ele ordena que se cumpra. Olha que tremendo que eu vou chegar a algo sobre isso. Vai, dar continuidade na Disse leitura. Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Ele ordenou Ou seja, de novo. a dia e a noite já existia. Para ter separação entre o dia e a noite, ele fez os dois luminares. Porque não tinha separação. Tá, Ou seja, ali foi para estações, como vai Se ser fosse dito só um ali. luminar, para haver separação entre o talvez. dia e a noite. Não é Para verdade. dois. E sejam Não é eles verdade. para sinais Dia e e para noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. Olha que lindo, E gente. fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Né? Fez as estrelas logo Ele fez depois. as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. De novo ele ordena as Voem águas. as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Gente, vocês viram que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que coisa mais linda, gente. Tem mistério aí. Que já tem E aí tirado. Deus chega e fala assim, a água produza. E a água produziu. Quem fez isso? O Espírito. Ele estava ali dando... Olha que coisa mais linda, gente. Vai. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, De novo, ele dá gado ordem. e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E, inclusive, deixa eu acabar de ler esse aqui. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. A ciência diz que foi feita uma célula dentro da água, um ser unicelular que depois foi evoluindo e se transformou no primeiro réptil. Então, isso aqui não desfaz a palavra de Deus, a ciência não Exatamente. desfaz, porque Deus diz que é a água que criou. Então, pode ter Exatamente. acontecido... Isso só Deus reforça, ordenou para a água para Isso- criar. isso só reforça a parte que Deus fala, que a gente está falando de que foi um tempo maior, Exato. porque
Deus falou, produza, mas não produziu imediatamente, né? Teve um tempo, pode ter sido um tempo. E é isso que a ciência explica, que teve um ser unicelular primeiro, aí saiu da água, aí foi andando e se transformou, entendeu? E isso pode ter acontecido mesmo, isso pode ter acontecido. Uma parte da ciência pode ter razão, ou pode não, ou pode ter sido de repente, a gente não sabe disso. Isso não fere mas também. Mas isso não fere o conceito do criacionismo de jeito nenhum. Tá? O que fere o conceito do criacionismo é achar que tudo foi só evolução e que Deus não criou. Deus criou o homem com a sua própria mão. Quem estuda a ciência de verdade não acredita. Não é possível que a pessoa acredite nisso, não. Porque tem coisas que a gente vê como. Que a gente vê como se fosse. É isso. A gente vê como... Esqueceu? Esqueci. Então, mas quem conhece a ciência sabe que tem coisa ali que ele não pode explicar. Nem tudo é explicável. E tem coisas que a gente vai observar que realmente não tem como, não tem cabimento, né? Que a gente vai falar assim, não, peraí, isso aí é muito estranho, pode ser, mas também é muito mais fácil acreditar no criacionismo do que no evolucionismo a partir desse ponto de vista. É só ter um pouco de inteligência. Quem entende da ciência, ele não... até próprios estudiosos, né, ficaram com a mente perturbada antes de morrer, né, deixaram cartas, porque eles ficaram assim, nossa, minha vida toda eu me dediquei à ciência e ainda tenho muitas dúvidas. E eles sempre abriram precedente para existir um criador. Todos os estudiosos, né? Exatamente. Eles não ficavam se desfazendo de Deus. Porque, cara, você estuda as coisas, sempre vai chegar no Criador, não tem como, né? Pode fazer teorias, né? Sempre vai ter um espaço aberto para que possa entrar o Senhor ali, porque foi Deus que fez todas as coisas, né? Você terminou, filho? Você leu qual... Estou no 26 agora. Tá no 26? Vou ler. Você já leu todo? Não. Não, então deixa eu ler agora o 26. Também disse Deus, e aí é aí que Deus ele faz diferente. Em vez de ele dizer assim, produz, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então nós temos domínio sobre tudo isso, gente. Nós temos domínio. O Senhor deu isso pra gente. E quando ele diz façamos, é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí as pessoas falam assim, mas são três, é a Trindade, gente. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Ele é Deus, ele é único. E aí criou, depois, no 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Ou seja, se você quiser saber como é que é a aparência de Deus, a imagem, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem, assim, nós criamos, nós criamos coisas, nós inventamos, nós fazemos, sabe, nós dominamos, nós inventamos, então a imagem de Deus está em nós, né? Amém. E porque nós temos que ser mesmo. Nós criamos, isso eu acho incrível, porque Deus é criador, Deus ele faz isso, ele tem inteligência, ele tem entendimento, e nós também. Nós somos modificadores do que já é criado, mas somos, né? A gente cria, a gente usa o que nós temos aqui para criar, mas nós somos criadores de qualquer maneira. Exatamente, é uma extensão. Nós temos o poder de criar que Deus dá, claro. E Deus os abençoou e disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Ou seja, nesse momento o homem não era carnívoro ainda. Deus tinha criado o homem para ele comer, sim, sementes e frutas, né? Ele disse que isso vos será por mantimento. E a todos os animais de terra, todas as aves do céu, todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Então, os animais também não eram carnívoros. Eles também comiam erva verde e... Ficava o leão com o cordeiro. E assim se fez. E viu tudo quando fizeram isso, era muito bom. Houve a tarde e amanhã o sexto dia. Então, ainda não tinha nenhum sacrifício de animal.
Nenhum, de forma não tinha alguma. Sangue, não tinha derramamento de Não tinha sangue. derramamento de sangue. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Os céus, a terra e todo o seu exército. Se você for lendo a Bíblia toda, você vai chegar nesse mistério aqui e futuramente a gente vai falar sobre isso de novo. Então grava isso. O exército todo foi terminado. Ou seja, assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Então, gente, a formação do homem a gente vai falar depois. A gente só vai se deter agora nisso aqui. O Gabriel vai falar um pouco sobre os versículos 26 até o capítulo 2, versículo 3. E vamos dar prosseguimento. Como você falou, façamos o homem, né? O Senhor, ele criou tudo numa ordem. Ele fala, terra, faça, mar, faça, haja, né? Mas quando chega no homem, Deus vai lá, ele lapida, ele pega, como um olheiro, né? Como você chegar e fazer algo, criar com as suas próprias mãos. O Senhor, ele não mandou terra, produz o homem, não. Ele foi lá e criou o boneco sem vida lá, do zero. Ele sabe como você é importante para o Senhor, porque isso mostra na palavra de Deus. Não é porque era o primeiro homem, o Senhor, o amor de Deus é um amor igual para todos, né? Ele tem um amor por nós muito grande, que a gente nem explica, a gente não consegue nem explicar isso, mas tem coisa de falar sobre isso. Emocionante, né? Emocionante. Porque Deus cria o homem ali naquele momento, ele desenha o homem e ele, dele mesmo, da respiração dele, ele vai lá e sopra no homem o fôlego da vida. E aquela vida não era para ter sido encerrada, não era para acabar, era para ser eterno. O homem foi criado para ser eterno. Por isso Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para nos dar a eternidade. Porque o princípio da criação de Deus é o homem, e ele nos criou para sermos eternos. Claro que a primícia é o Senhor Jesus. Ele já estava no princípio com Deus, como diz lá em João 1, né? Está escrito em João 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Sem ele nada que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, e ele era a luz do mundo. E ali Jesus já existia, gente. Então, conforme vocês forem lendo no contexto bíblico algumas aparições de Jesus no Velho Testamento, né, do povo do Velho Testamento, entenda isso, né? Eu quero só... A gente vai ler essa parte depois, só que aqui diz assim... Da formação do homem, que é a partir do versículo 4 toda planta do capítulo 2. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Não tinha chuva ainda, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É só essa parte, só o versículo 7 que eu quero falar. Porque o Senhor, ele nos fez do pó da terra, e a ciência diz que a maior parte do nosso corpo, das coisas que tem no nosso corpo, tem na terra também, né? Nosso corpo, ele tem muitas coisas que tem na terra. Eu não sei agora exatamente quais são as substâncias, mas a maioria do nosso corpo é feita. Se você pegar a terra no microscópio e ver também o nosso corpo, parte do nosso corpo no microscópio, vai ter muitas semelhanças. Então isso só reforça, né? Não só isso, também não sei se você viu sobre o DNA, a ciência já falou da partícula de Deus, né? Que todo ser tem a assinatura de Deus, que se chama partícula de Deus, que é a coisa Deus é detalhista, gente. A gente às vezes fica assim, Deus não ia se preocupar com não é Deus. Claro que ele se preocupou com isso. Porque a Bíblia diz que até os nossos fios de cabelo são contados pelo Senhor. Então a gente ele é caprichoso. Na nossa igreja a gente até brinca, né? O nosso pastor brinca que pra que Deus vai contar o vídeo, mas ele conta, né? É. Então pra você ver o carinho que Deus tem com cada um de nós. Exatamente, então, com você. Essa palavra, irmãos, é linda demais. Eu acho que a palavra mais profunda da Bíblia é essa aqui, de Gênesis, porque tem tantas coisas, tantas lições que a gente pode tirar, né? E você é importante para o Senhor, né? O Senhor ama muito você, o Senhor entregou o próprio Filho, o único Filho, esse Jesus que criou, que minha mãe acabou de falar que criou isso tudo, né? Que primeiro que João 1 diz que
Sem ele nada do que foi feito se fez. Esse mesmo Jesus foi entregue por amor de nós, né? Foi um sacrifício. E aqui mais para frente tem até uma parte que diz quando Adão peca, ou quando o homem peca, o Senhor faz um sacrifício, o sacrifício que está nas entrelinhas ali, a gente vê que foi um sacrifício de um animal, porque Deus diz que os homens foram cobertos de uma roupa de animal, de pele de animal. Então foi feito algum sacrifício ali no início. Então, depois nós vamos dar continuidade a essa parte. É lindo, gente, é lindo. Então, gente, fica com a gente, curte aí, compartilha, e vê até o fim os vídeos, sabe? Eu sei que às vezes pode ser cansativo, mas vamos estudar juntos, que assim a gente consegue ler a Bíblia toda juntos, né? Que às vezes a gente quer ler a Bíblia, mas não consegue, é uma oportunidade que nós temos de ler ela todinha agora, juntos. E vamos fazer isso, e compartilha, e fala para outras pessoas. Nós não somos aqui excelência em conhecimento, não. Nós todos estamos aprendendo. Ninguém é excelência em conhecimento, tá, gente? Alguns têm muito conhecimento, mas não significa que eles são conhecedores de tudo. Então, a gente está sempre aprendendo. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode escrever aí nos comentários. Qualquer comentário que vocês tenham a fazer para acrescentar o que a gente falou, pode colocar aí. A gente debate sobre o assunto. Se for necessário, a gente traz no próximo vídeo o que você falou, o que você comentou. E a gente está aqui para poder interagir com vocês também, tá? Né, Miguel? Pode deixar sua dúvida nos comentários se você discorda. Sim, também. E a gente vai estudar sobre o assunto, a gente vai tentar entender, tá, gente? Isso vai ser maravilhoso se vocês fizerem isso. Nós somos todos alunos do Senhor, né? Isso. Nós não estamos aqui ensinando nada, porque é o Senhor que está fazendo. E né? quando você for estudar também, ora ao Senhor antes, pede a Deus entendimento, discernimento e sabedoria, porque nós desejamos isso, aprender de Deus e não somente de nós mesmos ou da nossa própria concepção da verdade ou da mentira, entendeu, gente? A gente quer que Deus nos mostre o que é verdadeiro e o que não é, tá? Então fica com essa palavra, terminamos aqui no início de Gênesis 2 e no próximo será Gênesis 2 completo e a gente vai ver até onde a gente vai, tá bom? A paz do Senhor Jesus para vocês. Paz do Senhor, Paz do gente. Senhor. Até o próximo Tchau. vídeo. Tchau, tchau. Tchau.